Olá, espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que estejam usando máscaras para sair de casa. Bom, eu comentei com vocês naquele primeiro vídeo que a proposta seria falar um pouco sobre alguns filmes que eu costumo trabalhar, né, com os 3 anos do ensino médio. Eu estou postando esses filmes ali no Google Classroom, né? E aí eu costumo fazer alguns debates sobre eles. Já consegui, sobre o filme A Onda, fiz um debate já com 2 salas, certo? E com 2 terceiros anos. E aqui eu vou falar sobre um filme que eu costumo trabalhar um pouco mais com os primeiros anos, um pouco mais pro final do ano, mas gostei, é um filme que eu acredito que dá pra gente fazer uma série de debates e expandir um pouco mais, né, para outros assuntos. É um filme que eu pretendo também, assim como o filme A Onda, também trabalhar esse filme nas minhas eletivas, certo? O filme chamado Hotel Ruanda. Bom, filme de 2004, dirigido por Terry George. No papel principal do filme temos Don Cheadle. Para os que gostam aí de Vingadores, ele interpreta o James Rhodes nos Vingadores, né, o parceiro ali do Tony Stark. Bom, o filme se passa em Kigali, na capital de Ruanda, durante o genocídio ali no país em 1994, certo? É, esse personagem do Don Cheadle, se chama Paul Rusesabagina, um pouco difícil de falar. Ele é gerente do hotel Demille Colline, certo? Um personagem real, né, dentro desse conflito, gerente do hotel Demille Colline. Esse hotel é administrado pela empresa belga chamada Sabena. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho aí da relação dos belgas com Ruanda. Bom, e então o filme se passa nesse conflito, nesse genocídio que ocorreu em Ruanda em 1994, que envolve duas etnias, né? Os Hutus e os Tutsis, tá? Como pode ser definida uma etnia? A etnia pode ser definida como uma coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, certo? Isso caracteriza uma etnia. Bom, e no caso, então, o filme vai ser marcado ali pelo conflito entre Hutus e Tutsis, sendo os Hutus a maioria e os Tutsis a minoria, ali dentro de Ruanda. O filme ele se inicia com o assassinato do presidente de Ruanda por um grupo de rebeldes Tutsis, certo? O que gera uma revolta enorme por parte dos Hutus, que passam a perseguir os Tutsis nas ruas, passam a perseguir eles com facões, e isso vai dando início para o genocídio. Depois se soube que o assassinato do presidente, na verdade, foi feito pelos próprios Hutus, e não por um grupo de rebeldes Tutsis, certo? A partir desse momento, Paul Rusesabagina, personagem principal, ele compra favores ali, ele faz alguns uns jogos, assim, ele faz algumas artimanhas para se manter e conseguir proteger ele e sua família, certo? Lembrando que a família do Paul, ela é Tutsi. O Paul, ele é Hutu e a família dele, a esposa, né, parentes ali são Tutsis, tudo bem? Bom, conforme o conflito vai avançando, né, os turistas, dentro daquele hotel você tinha ali franceses, você tinha, né, pessoas de outras nacionalidades ali da Europa, né, que conforme o conflito vai avançando eles vão embora, certo? E com isso também, até então, quando você tinha esses estrangeiros ali em Ruanda, você teve uma presença maior por parte da ONU, a Organização das Nações Unidas, contou com uma presença maior enquanto os estrangeiros estavam lá. Quando eles foram embora, né, a ONU acabou se distanciando e não autorizando, por exemplo, uma intervenção militar, né, dentro daquele contexto, certo? E com isso o conflito se desdobrou, né? O conflito se desdobrou e você teve ali um genocídio que saiu do controle, certo? Ruanda, vale lembrar, não despertava muitos interesses naquela época, né? Não era um país que não se tratava não se trata, né, de uma potência econômica, não possui grandes recursos naturais, eles produz
praticamente nenhum recurso natural, ou seja, era um país economicamente irrelevante. O resto do mundo não tinha não tinha atenção para Ruanda, não se interessava, né, pelo que estava acontecendo ali no país naquele momento. Outro fator pelo qual você não teve uma ação internacional maior ali em Ruanda há 2 anos antes você teve a intervenção militar dos Estados Unidos em um outro país da África, que foi na Somália, que foi uma intervenção extremamente trágica, né? Você teve dezenas ali de militares americanos mortos, e aquilo também fez com que os Estados Unidos também se optasse por não intervir dentro desse conflito ali em Ruanda, certo? Segundo o antropólogo Nigel Eltriman, ele é professor de antropologia da Universidade de Sussex, no Reino Unido. A mídia internacional ela também foi muito infeliz na forma como ela propagou o conflito, o genocídio, por ela falar que por ela não mostrar as razões políticas que haviam ali em Ruanda. Ela comentava como se fosse uma ação descontrolada, selvagem, nada pudesse ser feito em relação a isso, certo? Isso foi um desserviço muito grande em relação a Ruanda, né? Já que poderiam ter propagado e mostrado maior que haviam razões políticas por trás daquele conflito, certo? Bom, após esse genocídio, os Hutus, a etnia dos Hutus assume o poder, certo? E a gente pode compreender, então, esse conflito em Ruanda como um genocídio. Como pode ser definido um genocídio, certo? A destruição metódica de um grupo étnico pela exterminação de seus indivíduos. Como a gente tem, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, né, onde você tem ali o genocídio você tem o genocídio dos judeus. Como a gente tem, por exemplo, na Armênia, né, quando você tem os turcos no início do século XX exterminando ali milhões de armênios. Um genocídio que, inclusive, ganhou muito pouca repercussão histórica, né, comparado com o que teve o genocídio dos judeus, certo? Um outro conflito que a gente pode entender análogo, semelhante a esse que a gente teve em Ruanda, na África, a gente pode entender também o conflito de Sri Lanka, certo? Que ele durou 35 anos, se encerrou apenas em 2009, deixando 70 mil mortos, certo? Ali no caso, esse conflito no Sri Lanka, marcado pelo conflito entre duas etnias também, singalenses e tamils, certo? Que foi só encerrar em 2009. Bom, agora analisando um pouquinho aqui o contexto histórico de Ruanda, né? Para a gente entender um pouco, identificar as questões históricas por detrás disso. Ruanda, ao contrário de muitos países africanos, não teve as suas fronteiras estabelecidas ali na Conferência de Berlim, uma conferência em 1885 que estabeleceu as fronteiras, que foi como a Europa estabeleceu o mapa da África, por assim dizer. Ela foi entregue à Alemanha em 1890 e as suas fronteiras só foram estabelecidas ali por 1900, certo? Após a derrota da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, o país ele foi entregue à Bélgica pela Liga das Nações. O domínio belga foi extremamente rígido, extremamente marcado por um domínio religioso, certo? E uma manipulação muito grande dos Tutsis, né, a partir de impostos excessivos e a partir de trabalho forçado. Isso marcou, então, por décadas ali a presença europeia em Ruanda. Após a Segunda Guerra Mundial, você tem a ONU passar a ser protegida ali pelas Nações Unidas, lembrando que a Organização das Nações Unidas é criada após a Segunda Guerra Mundial, certo? E a ONU vai funcionar como uma autoridade administrativa naquela região após esse período. A independência ocorre em 1962 e você tem o domínio político dos Hutus nessa época, certo? Então, o que a gente pode entender nesse contexto aí de Ruanda você tem dois grupos ali do qual já há uma disputa muito grande e
E com a presença dos europeus na África no século XIX, esse controle que você tem dos europeus na África no século XIX vai estabelecer fronteiras artificiais, vai criar maiores divisões entre certos grupos, vai aprofundar divisões entre certos grupos. E isso vai potencializar uma série de conflitos, vai potencializar conflitos que vão gerar grupos armados entre jovens, vão se estender ali por décadas, né, a partir dessa relação de domínio dos europeus, certo? Então isso a gente está no cerne, né, esse tipo de dominação dos europeus como uma das causas para esses conflitos, certo? Você vai ter então o conflito então de 1994, deixando no total aí de 800 mil mortos, né? Contando entre Hutus e Tutsis, tudo bem? As primeiras eleições democráticas vão ocorrer ali no país em 2003, elegendo Paul Kagame, certo? Um detalhe. Tem um documentário chamado Sal da Terra, do fotógrafo Sebastião Salgado, que ele estava em Ruanda, mais ou menos nessa época, né, um pouco após o genocídio, e ele tem fotografias assim, onde ele passa por estradas de centenas de quilômetros com cadáveres por toda aquela extensão, né, para vocês terem uma ideia do que foi desse conflito, assim, deixando 800 mil mortos. Tudo bem? A gente pode entender também, então, alguns pontos aqui para reflexão, da relação direta desses conflitos com a colonização europeia, como uma causa, como uma potencialização para esses conflitos. O etnocentrismo enquanto um fato histórico, enquanto uma realidade recorrente, né? O etnocentrismo a gente não pode entender como algo que simplesmente deixou de existir. Se trata de uma mentalidade que vai, assim como comentei no vídeo A Onda do fascismo, enquanto algo corrente, né? A mesma maneira a gente pode entender o etnocentrismo, certo? E aí fica uma questão para a gente refletir, para a gente debater um pouco mais sobre como reverter esse processo, como reverter as consequências desse processo, o que poderia ser feito, certo? Obrigado, espero que vocês gostem, espero que assistam o filme e a gente vai se falando. Um grande abraço.